Porque o favoritismo é do Palmeiras, tá? Mesmo fora de casa, mas claro, Odd é mais boa, né? time. É, tem um áudio interessante vitória, lá, hein? São Portenho, clube tradicional, em casa. Bom, agora Cerro Porteño e Palmeiras, tá? Vamos falar desse jogo agora. O Palmeiras já tá numa situação bem diferente, né? Líder, 100% de aproveitamento. Único time com 100%. Isso, vai jogar 9h30 da noite contra o Cerro Porteño lá em Assunção, lá no estádio La Nueva Ola. Cara, e já é o Palmeiras, ele tá com 100% de aproveitamento, ele já jogou 2 jogos fora. Ou seja, ele já vai pro último, né? Ele joga as 2 últimas em casa. Isso. Curioso, venceu o Bolívar e o Sport Cristal por 3-2, que a gente vai ver agora, inclusive, no nosso aplicativo. Por favor, produção, coloca aí na tela. Retrospecto recente dos 2 times aí são bons, né? O Cerro Porteño também vem num momento bom, se a gente colocar o Campeonato Paraguaio na conta, obviamente. Na Copa Libertadores, os 2 times estão ali no grupo G. O Cerro Porteño é o vice-líder, uma vitória, um empate e uma derrota até aqui. Palmeiras, como a gente disse, 100% de aproveitamento. E temos também Bolívar e Sport Cristal. Palmeiras já classificado, né, velho? Porque assim, o jogo difícil, de fato, que ele tinha no grupo, era fora contra o Bolívar, por causa da questão da altitude. E ele venceu esse jogo, 3-2. Então, pode ser aí classificado. Tem dois jogos em casa contra Bolívar e Sport Cristal, né? Pelo amor de Mesmo Deus, que ele né? tropece aí contra o Cerro dos dois? Porteño, ele tem 2 jogos ali pra confirmar de fato a Eu diria que o classificação. Palmeiras já é o líder, inclusive. Também, né? Já encaminhou aí, bem, encaminhou muito bem. Bom, confrontos recentes, o Cerro Porteño perdeu o clássico, né, pro Olímpia, 2-1. Aí venceu o Recoleta por 3-1, aí empatou em casa contra o Sport Cristal, aí um tropeço, né? Sim. Se esperava uma vitória aí do Cerro Porteño, aí venceu o Trindense por 1-0 e venceu também ali o Nacional de Assunção por 3-1. Na Libertadores, ó. Perdeu do Palmeiras 1-0, né? Foi até endurecer o jogo ali, o gol do Palmeiras foi no segundo tempo. Mas assim, o Palmeiras ganha de 1-0 de todo mundo também, né? Exatamente. Vamos ver Esse o Palmeiras aí. O Verdão que, velho, nos últimos 10 jogos são 9 vitórias e 1 derrota, tá? E a derrota também foi por 1-0, né? Isso. Jogos do Palmeiras com poucos gols, é uma defesa muito sólida, geralmente faz ali se bem que contra o Ceará e contra o Vasco, cara, contra o Vasco deu gol, né? O Vasco simplesmente fez Vitor Roque desencantar, né, velho? Inacreditável aí. Mas enfim, os jogos do Palmeiras que destoam foram justamente fora de casa na Libertadores, tá? Que foi 3-2 as 2 partidas, tanto com o Bolívar quanto com o Sport Cristal. Só que eu acho que assim, o Palmeiras ele meio que já fez na Libertadores ali, eram jogos cujo ímpeto até, eu diria, é um pouco maior. O Palmeiras pode dar uma pisada no freio aqui um pouco maior contra o Cerro Porteño, você abre um placar, dá uma segurada, e a gente observa, se a gente puxa todos os outros jogos, nessas outras 7 vitórias, tirando essas 2 da Libertadores, a gente teve placares bem magros, né? 1-0, 2-1, 2-0, a tônica geralmente é essa aí do Palmeiras. Vence, e não sofre gol, geralmente é por aí. É isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Palmeiras, tá? Mesmo fora de casa, mas claro, é mais boa, né? time. Tem um áudio interessante lá, hein? São Porteño, clube tradicional, em casa. Eu até acho que o Palmeiras ganha esse jogo, velho, mas pra cravar a vitória seca, tem um meu pezinho atrás, tá? Talvez se o Palmeiras não tivesse com 100% de aproveitamento, se a vitória fosse algo mais necessário, digamos assim, talvez a gente poderia até ir. Então pela situação pode até poupar um outro jogador, eu acho que né? pode poupar, eu acho que pode muito bem poupar, tá? Não descarto. E até por isso, eu prefiro combinar o empate ou Palmeiras com menos de 3,5 gols. A odd ela não é tão atrativa assim, não é tão boa, 1,47. Quiser pegar isso aqui, o apostador que gosta de odds mais altos, né? Duplar ali com outra aposta do dia que a gente deu, até acho que tem seu valor, mas eu acho que já dá pra ir aqui, tá? Eu acho que é muito segura essa aposta. Acho que dificilmente o Palmeiras perde o jogo e dificilmente sai 4 gols ou mais, tá? O contexto dessa partida, ao meu ver, é diferente do que foi Sport Cristal e Bolívar, que foram jogos movimentados, que saíram 5 gols. Se a gente puxa todos os outros jogos do Palmeiras, a gente teve no máximo 3. A maioria 1-0, 2-0. Enfim, eu acho que é a tônica aqui pra esse confronto, por isso vamos nessa aí. Muito bem, dica aí com o dupla hipótese do Palmeiras e o menos de 3,5 gols no confronto. Inclusive, acho que foi as dicas contra Ceará e contra o Vasco também, né? né? Então, e deu bom as duas, né? Deu bom aí. E eu acho que mais uma vez é por aí, 1-0. Talvez até um empatezinho aqui nesse jogo. 1-1 ou 0-0 também não descarto não. Por isso que eu prefiro dupla hipótese do que a vitória seca.